Eu sempre acho muito curioso como a esquerda se imagina no plano cartesiano das ideias, né? Eles acham que o resto do pessoal está errado, está nas bolhas da direita, é um absurdo. Esse artigo aqui do senhor Luiz Sérgio Henriques, que é coeditor das obras de Gramsci, rapaz, o cara é comunista mesmo, abertamente, né? Ele elogia aqui o Allende, né, que era o ditador esquerdista do Chile, que perdeu o poder, era o Jango deles lá no Chile, né? E também o Berlinguer, que era da Itália e coisa e tal. Mas o que eu acho curioso nessa coluna dele aqui é que, primeiro, ele mostra essa dissonância cognitiva da esquerda, de se achar cientificista e portadora do futuro, progressista, eles gostam de dizer progressista, como se o progresso estivesse nas ideias doidas que eles têm, né? Que na verdade não está, né? Eles estão com ideias erradas, eles estão indo para o caminho errado, na verdade. Mas enfim, essa empáfia desse pessoal fica bem evidente aqui no artigo dele, mas também dá uma lição muito bacana, porque pode ser aplicada ao Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o senhor Luiz Sérgio, ele fala da gente sobre um rio do escritor chileno Roberto Bolanho Álvaros. Olha só que coisa, né? Temos colunas agora baseadas em rios da internet. Não é normal eu tô aqui fazendo um rio, um vídeo em base de uma coluna. Lindo de morrer, isso é informação, né? Que circula nas redes e evoca comovidamente Salvador Allende e a tragédia do golpe de 73. Então, de forma muito simplificada, é lógico que não dá para ser equivalente, não é exatamente a mesma coisa, mas vocês sabem que na América Latina inteira havia esse movimento de esquerda que na época aqui no Brasil, foi em 64, que teve o golpe de 64, o Jango era o comunista nosso aqui, que era é a mesma coisa do Allende lá, né? Era o cara que tinha expectativa de fazer o comunismo no Brasil, igual teve em Cuba, essa galera toda, esses comunistas todos de cabeça branca aí, esse monte de comunista de cabeça branca, todo mundo admira o golpe que o Fidel Castro deu lá em Cuba, né? A tragédia que causou em Cuba, né? E o Allende era o Jango lá do Chile, né? Em 73 teve o golpe. E aí o pessoal, ele fala aqui sobre a desilusão inicial dos jovens de então, porque o Allende não entregou armas para as pessoas, né? Havia muita gente que apoiava o Allende na época, né? E havia a expectativa de que ele entregasse armas para as pessoas para que elas defendessem o governo dele, né? Aqui no Brasil também aconteceu uma coisa desse tipo. O pessoal reclamou muito o fato do Jango simplesmente fugir, né? O Jango fugiu. No momento que um general lá de quinta categoria lá saiu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com os tanques, o Jango meteu um pé, não quis nem saber, né? E aí o pessoal reclama que, pô, por que não lutaram pelo país? Por que não enfrentaram, não teve a briga, né? E ele coloca aqui que num primeiro momento, então, o pessoal viu o que o Allende fez como quase uma traição, fugindo à luta no momento decisivo. Sua imagem, no entanto, ao longo do tempo, iria se agigantar, ao evitar os horrores de uma guerra civil e poupar do aniquilamento toda uma geração ou maior parte dela. Se o pessoal brigasse, não, primeiro ia ter uma guerra civil no Brasil, e segundo, que o mais certo é que essa guerra seria perdida pela esquerda, porque, aí está falando do Chile, evidentemente, mas valeria para o Brasil também. Haviam esquerdistas aqui no Brasil, o Jango poderia ter chamado os quartéis esquerdistas à luta e coisa e tal, até poderia, mas seria uma guerra civil, seria uma coisa trágica, morreria um monte de gente e no final das contas a esquerda perderia do mesmo jeito, né? Que a derrota de